daqui por umas 5 encarnações, chego lá. Então, hoje nós vamos dar continuidade com o capítulo 25, que fala então desse capítulo fala buscai e achareis. E este último item, que diz que é um capítulo bem pequeno, nós vamos ler só aqui uma partezinha para nos situarmos e depois vamos comentar. Então fala assim: não vos canseis pelo ouro, não possuais ouro nem prata, nem leveis dinheiro nas vossas cintas, nem no alforje para o caminho, nem 2 túnicas, nem calçado, nem bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E que qualquer cidade ou qualquer aldeia onde entrardes, informai-vos de quem há nela digno, e ficai ali, até que retorneis. E ao entrardes em casa, saudai, dizendo: paz seja nesta casa. E se aquela casa, na realidade, o merecer, viverá sobre ela a vossa paz. E se não merecer, retornará para vós a vossa paz. Sucedendo, não vos querer alguém em casa, nem ouvir o que tereis a dizer, ao sair para fora de casa ou da cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos afirmo isto: menos a rigor experimentará o dia do juízo a terra de Sodoma e de Gomorra. Então, este capítulo é o capítulo que fala exatamente de buscai e achareis. Então aqui nesse item ele fala: não vos canseis pelo ouro. E esse capítulo fala todo de buscais e achareis. E nós vamos ficar hoje nos questionando: o que é que nós estamos buscando? A gente sabe qual é a nossa busca? Porque às vezes a gente anda no mundo, em Portugal tem um ditado que é assim: Maria vai com as outras. Não sei se é porque é sempre Maria, entende? Maria vai com as outras. E às vezes nós estamos vivendo dessa maneira, sem nos questionarmos. Então nos perguntamos hoje: o que é que nós estamos buscando na nossa vida? Qual é a nossa busca? Nós sabemos realmente aquilo que buscamos? Normalmente a gente sabe aquilo que a gente não quer. Não sei se acontece convosco, mas quando alguém, às vezes, em algum lugar, pergunta: o que é que vocês querem? Vocês façam uma lista. E como é que a gente faz? Fica fazendo a lista? Eu não quero isso, eu não quero aquilo. E adivinha o que é que acontece? Aquilo que a gente não quer, a gente acaba atraindo para nós. Porque nós focamos naquilo que nós não queremos, em vez de focarmos naquilo que a gente quer. E o que Jesus está tentando dizer aqui? Não foqueis no ouro. Repare, Jesus estava falando: temos que ver a época. Porque agora, se a gente fosse viajar, né, e nós não levássemos mais uma roupa, né, se não levássemos mais um sapato, ia ser difícil. Mas lembre-se que na época de Jesus, viajar era uma coisa rara. Então era comum, quando você fosse para uma outra cidade, para um outro lugar, era comum você pedir que alguém te deixasse ficar em sua casa. E isso também, para a pessoa que recebia, era também uma honra. Então isso na Palestina era algo que era comum. Então quando Jesus manda, ele diz: não vos preocupareis em levar. Por quê? Porque, não tendo vocês nada para aguçar o orgulho do outro, já não vai excitar nada. Então, se levasse mais que uma roupa, talvez a pessoa quisesse aquela roupa. Mas se tivesse só cor do corpo, a pessoa não ia querer nada. Se eles levassem dinheiro, de repente talvez a pessoa esperasse uma recompensação. Mas eles não tinham dinheiro. Também não tinham comida. Lógico que hoje em dia é impensável a gente fazer uma viagem desse tipo, mas temos que nos colocar naquela época. E o que é que aquilo quer dizer para nós hoje? O que é que nós estamos buscando?
Isso é extremamente importante. É importante que a gente saiba e que isso seja bem definido nas nossas vidas. Porque às vezes, quando a gente não sabe, quando a gente não tem um foco naquilo que a gente quer, qualquer coisa serve. Ah, não sei, tá? O que você quer? Ah, não sei. Ah, qualquer coisa. E o que a gente recebe? Qualquer coisa. Então nós precisamos aprender, né? Quando o capítulo fala, busqueis e vos será dado, mas fala também uma coisa muito importante: tem que fazer a vossa parte. Se ajudem, os céus vos ajudarão. Não está dizendo, ó, adormeçam aí, que o céu vai vos dar tudo. Não. Isso significa o quê? Que nós temos que ter a nossa parte no processo. Né? Então, quando ele fala, não procurareis amealhar ouro nas vossas cintas, o que a gente já pensa? Hoje, nos dias de hoje, nós não precisamos ter uma poupançazinha, no caso aconteça alguma coisa? Precisamos, todo mundo pensa que é assim, não é? O problema é que muitas vezes nós ficamos só com a ideia daquele dinheiro que nós vamos pôr na cinta. E nos esquecemos que somos espíritos milenares e que estamos aqui com um projeto. Hoje no estudo nós estávamos falando de missão. Né? Quais serão missões? A gente se perguntava, será que a nossa vida aqui simples é uma missão? E é. Depende de nós. Todos nós podemos ser missionários. Depende de nós. Mas nós temos que pensar bem. O que me motiva eu querer ser um missionário? Será que eu quero ser um missionário porque eu quero que todo mundo veja o quanto eu sou bom? Ou eu quero ser um missionário porque eu quero fazer a diferença na vida das outras pessoas e prefiro que ninguém saiba que esse é o meu desejo? O que eu estou buscando aqui? Eu estou buscando o elogio do mundo, dos homens, ou estou buscando a minha alta melhora? Fazer a diferença na vida do outro. Eu tenho que saber isso, eu é que tenho que saber. O que é que eu estou buscando na minha vida? Semana passada nós estávamos falando do mesmo capítulo em que Jesus diz, não é? Olhai os lírios do campo, olhai as aves do céu, confiai, tendes fé, que Deus tudo provê. Deus tudo provê. Só que nós não acreditamos. Não é? Então, por isso, nós temos que ter uma reserva. Até aí tudo bem, não é? Mas agora, muitos de nós vivemos uma vida de 60, 80, 90 anos e chegamos no fim dessa encarnação e não soubemos o que a gente fez. A gente até sabe, né? Mas não temos um objetivo. Hoje a gente faz, amanhã a gente não faz. Por que é importante a gente ter um objetivo? Porque quando você tem um objetivo, você pode focar naquele objetivo. Mas quando você não tem, qualquer coisa dá. Então, para eu buscar algo, eu tenho que saber o que é que eu busco. Isso é fundamental. Aqui Jesus está a difundir a boa nova. Esse era o objetivo dos discípulos. Era isso que Jesus queria que eles fizessem a primeira partida. Porque nós estávamos naquela época com a lei mosaica, olho por olho, dentro por dentro. Jesus vem trazer uma nova proposta, que é a proposta do amor. É a proposta do perdão, né? Então, ir espalhar por todos aqueles que queiram receber. Se entrardes nas suas casas e forem bem-vindos, então deixei a vossa paz. Mas se não quiserem, não insisteis. Às vezes nós espíritas temos a mania que todo mundo tem que virar espírita. Então ficamos assim, olha, porque é bom. Espírita é bom para quem quer ser espírita. Nós não temos que fingir o espiritismo a ninguém. Até porque isso não se faz hoje em dia mais. Mas Jesus já naquela época estava dizendo, respeitei a consciência dos outros. E quando sair, deixei até o pó. Então temos que aprender ainda hoje com os ensinamentos de Jesus.
e respeitar a opinião do outro. As religiões existem porque todos nós temos que estagiar, todos nós estamos num grau evolutivo diferente e precisamos de aprender coisas diferentes. E todas as religiões, elas convertem para que o homem se espiritualize. O problema das religiões é que o homem chega e manipula, né, os ensinamentos de acordo com o seu interesse. Mas todas as religiões, elas querem ensinar ao homem como viver melhor, como chegar mais perto de Deus. O Espiritismo não é diferente. Então, nesta parte aqui que Jesus diz, entrai na casa, entrai na cidade, e se vos receberem bem, deixem a vossa paz. Nós também, quando algum amigo, alguém querido vai perguntar, mas você vai lá na casa espírita, o que é que acontece lá? E é curioso, falem sim. Mas não forcem a pessoa a aceitar aquilo que ela ainda não está preparada para ouvir. Então, respeitar o outro, onde ele está. Quando for o tempo dele, de ouvir a boa nova, de ouvir a mensagem de Jesus, ouvir a mensagem dos Espíritos, ele será atraído. Mas como Jesus já nos disse, não botamos pérola aos porcos, né? Que é uma perda de tempo. Então, às vezes, antes de nós colocarmos nos outros, porque nós, não sei se acontece convosco, mas às vezes nós queremos muito mudar a vida dos outros. Os outros têm que mudar. É preciso resolver o problema do outro, que é para a gente esquecer do nosso, né? Não sei se vocês perceberam isso. E porque quando a gente está focando no outro, que a gente quer ser caridoso, ajudar o outro, a gente faz a descaridade de não prestar atenção no nosso próprio problema. Então, antes de resolver o problema do outro, vamos resolver o nosso próprio problema. Porque todos nós temos alguma coisa para resolver. Então vamos entrar dentro da nossa casa íntima e dizer o que eu preciso fazer, o que eu preciso resolver. Quando eu estou forçando alguém, você vê que aquela pessoa não está minimamente interessada no que você tem para dizer, então se cale, faça uma oração, se conecte com Deus, me mostra o caminho, o que eu preciso para esta encarnação, o que eu devo buscar. Às vezes é tão difícil para a gente não ver. Principalmente se estamos passando por um momento difícil, a gente quer ver a saída, mas parece que a saída não aparece. Por que não aparece? Porque nós não nos conectamos com Deus. Nós nos afastamos de Deus. Porque estamos zangados com Deus. Nós nem somos bobos de dizer que estamos zangados com Deus. Porque quanto mais zangados com Deus, mais difícil vai deixar o caminho. Então precisamos, sim, nos conectar com Deus cada vez mais. Porque Ele é que é luz, Ele é que é amor, e é dele que nós precisamos, as suas bênçãos e a sua luz. Então fica aqui a mensagem de hoje, de buscais e achareis, e de nós sabermos identificar aquilo que nós estamos buscando.